Lula participou de uma longa entrevista com jornalistas da UOL de mais de 1h30 de duração, onde apresentou os aspectos econômicos, basicamente os pontos centrais da sua plataforma, os quais pretende adotar caso venha a ser eleito. Então nós vamos ver quais são esses pontos e analisados logo após a vinheta. Agora que está oficialmente lançada a candidatura do Lula, vamos ao que interessa, ou seja, o que vai ser feito com a economia, né? É isso que interessa ao trabalhador, em termos de renda, emprego, né, investimento, educação, saúde. E, obviamente, essa entrevista que o Lula deu ao UOL é muito interessante nesse aspecto. Claro, vou deixar aqui para quem quiser, né, tanto a parte de vídeo como do escrito, para depois consultar, né? Mas pegando aqui os principais pontos que ele abordou nessa longa entrevista, né? Primeiro que ele vai retomar obras, né? Então, em primeiro lugar, é bom lembrar que quando você assiste a entrevista como um todo, a impressão que dá é como se o Brasil tivesse parado ali em 2016, na metade de 2016, quando a Dilma sofreu o impeachment, e voltaria a 2023, vamos retomar tudo o que foi feito na mesma toada, na mesma cantilena, né? Por quê? Por exemplo, ele diz que vai retomar o Minha Casa Minha Vida, né, que foi responsável por 4 milhões de moradias, né? Nada de casa verde e amarela, né? Ou seja, ele falou assim, o trabalhador tem direito a escolher a cor da sua própria casa, né? Retomar o Bolsa Família de R$600. Lembre-se que o Bolsa Família, lá quando o PT fazia parte do governo, não era nem R$200, era muito baixo, né? Aliás, a própria situação de Covid-19 mostrou que poderia o Bolsa Família ser muito maior do que era, né? Tanto é que quando foi criado o auxílio emergencial de R$600, ele era mais que o triplo do Bolsa Família. E hoje, você dizer para 2023 que vai ter um Bolsa Família de R$600, já não tem o mesmo poder de compra que tinha lá em 2020, R$600. Então até isso teria que ser revisto, mas tudo bem, tá colocando aí como R$600, sendo que o Bolsonaro, né, deixou claro que caso seja eleito, e claro, não vai, tudo espera que não seja mesmo, voltaria lá para os R$400. Ele disse que vai retomar aí as obras do PAC. Inclusive, ele promete uma reunião com os 27 governadores e que se iniciem as obras antes do carnaval. Bom, a gente sabe que Brasil afora tem obras aos borbotões paradas, né? Para quem já pegou estrada aí nesses últimos 4 anos, você vê lá estradas incompletas, avenidas das grandes cidades também, que parou no meio da construção, parou no meio escolas, hospitais, ou seja, o governo do Bolsonaro criou realmente um caos em termos de investimento no país. Bom, ele diz que vai retomar todos os ministérios, e isso não é brincadeira, isso é muito problemático, porque qual era a grande crítica que todo mundo tinha com o Lula nesse sentido, com o PT? Que tinha 39 ministérios, ou seja, como ele, digamos, abraçou o mundo, fez pacto com todo mundo para não só se eleger, reeleger e ir se mantendo no poder com todo aquele arco de alianças, né? Aqueles 39 ministérios criou, obviamente, uma máquina de cargos enormes, né? Então, ele diz que vai retomar tudo, inclusive o próprio Ministério da Pesca, né? Que era motivo de chacota, né? Além de outros que ele pretende criar, como o Ministério da Amazônia, Ministério das Causas Indígenas, né? Claro, né? Em função aí do Bolsonaro, destruição da Amazônia, perseguição aos indígenas, e a gente sabe, né, que causa indígena tem tudo a ver com a Amazônia. A gente sabe que os indígenas não estão só na Amazônia, mas uma parte considerável está lá. Então, de qualquer maneira, fique bem claro, né? O PT pode estar querendo criar de novo, como diz lá no Nordeste, uma boca de confusão para si mesmo, ou seja, vai ser malhado depois com esse monte de ministério que ele vai
criar. Eu estou só apontando isso aqui. Além disso, diz que vai criar aí comitês estaduais de cultura, cuja ideia é nacionalizar a cultura, levar a cultura regional Brasil afora, né? Porque que os brasileiros conheçam, portanto, as culturas regionais, que se valorize, né? Então, isso vai acabar gerando empregos aos montes de agentes culturais, né? Resta saber se isso vai ser concursado ou vai ser cargo de favor, né? Quando eu falo aqui cargo de favor, é o chamado cargo de confiança, porque não tem concurso e quando acaba o mandato, o cara perde o cargo, né? Porque não teve concurso, né? Ou seja, acaba sendo, assim, de certa maneira, um certo cabide de emprego para todo mundo trabalhar em prol da ideologia do próprio partido. Bom, isso não é exclusividade do PT, outros partidos sempre fizeram isso, né? Vai retomar os reajustes salariais acima da inflação, que ele diz que durante a gestão petista o salário mínimo aumentou 74%, né? E o Bolsonaro a gente sabe que não tem, os reajustes não acompanham a inflação. Sobre os tetos de gastos, que obviamente essa plataforma neoliberal para 20 anos, né, que já está durando aí desde 2016 com o Temer, vale salientar, deixo até aqui essa foto muito importante, que o Lula enfatiza que do G20 só o Brasil fez superávit primário todos os anos, né? E que, portanto, para ele deixa claro que saúde, educação, ciência e tecnologia não é gasto. Tudo isso é investimento. Portanto, se for necessário, tem que sim furar o teto de gastos. Ou seja, tem que romper, portanto, isso, né? E nesse sentido está certo mesmo, né? Isso aí é o programa neoliberal, né? E ele acerta quando diz lá que é a Faria Lima que impôs isso, né? Embora o próprio PT, por um bom tempo, manteve aí o teto de gastos, né? Portanto, vamos ver se aprendeu a lição ou não, que esse tipo de medida simplesmente engessa o país e acabou levando a essa situação que nós estamos vivenciando aqui, né? Tanto é que ele diz, né, em termos de investimento, né, ele fala, olha, na Argentina, no Chile, você tem lá 40% dos jovens entre 19 e 24 anos que estão na universidade. E no Brasil sempre foi em média de 11. Com o PT chegou a 17, né? Então é bom lembrar, né, minha gente? Ou seja, 8 anos de governo Fernando Henrique, o Fernando Henrique não criou nenhuma universidade, nenhuma. O PT criou aí as universidades federais, os institutos federais. Claro, tem os problemas que não vamos discutir aqui, a gente sabe que tem, sobretudo quem trabalha nessas instituições sabe dos problemas, mas, de qualquer maneira, houve sim uma expansão da universidade. Então, isso tem sim ser retomado. Quanto aos combustíveis, é interessante observar que tanto o Lula quanto o Ciro Gomes, ambos falam uma coisa correta, que tem que ser feito o preço nacional, não tem, os custos não tem que ser calculados em cima de preços de paridade internacional, o PPI, né? Aliás, o Lula disse, né, que o Brasil refina menos de 80% do que consome, né? E eu deixo aqui essa foto para mostrar para vocês como que, essa foto aí da Folha de 29 de julho, né, para mostrar como a Petrobras ganha dinheiro, horrores, né? E, no entanto, está aí, obviamente, só sustentando meia dúzia de acionistas, sobretudo no exterior, né? O Lula, inclusive, falou que atualmente você tem 392 importadores de derivados de petróleo que estão atuando, né? Ou seja, o Brasil tem petróleo, né? Manda para fora e depois vem com os seus respectivos importadores trazer para cá o petróleo refinado. Então, é um absurdo isso tem que ser modificado, afinal é isso que está provocando esse preço tão alto, e isso é o fator principal da inflação, porque o combustível é aquilo que faz que o transporte de mercadorias se encareça, e é isso que fundamentalmente está provocando
essa disparada da inflação no nosso país, né? Então, nesse sentido, pode perceber que é só o Ciro Gomes e o Lula que estão falando disso. Os demais, claro, e os candidatos dos partidos na esquerda, os partidos menores, também vão dizer isso, né? É inegável. Bom, além disso, ele diz que 75% dos royalties desse petróleo vão para educação, saúde e ciência e tecnologia, né? Então, seria importante retomar isso. Né? Que lembre-se que no surgimento do pré-sal, se dizia que 50% ia para a saída da educação, sobretudo depois ali das manifestações das jornadas de junho de 2013, né? Só que em seguida, obviamente, quando realmente o Brasil começou a extrair petróleo, né? A Dilma caiu, né? O José Serra, é bom lembrar, né? Veio todo aquele projeto de entrega do pré-sal e aí acabou essa discussão, e nessas e outras, as transnacionais estão ganhando muito dinheiro com o pré-sal. No que se refere ao BNDES, ele diz que vai priorizar o BNDES para pequenas e médias empresas. A prioridade não mais será as grandes empresas a serem financiadas. O Brasil tem 370 bilhões de reservas, né? Os jornalistas perguntaram para ele o que ele ia fazer com isso, e ele explicou que essas reservas são um verdadeiro colchão de segurança do Brasil. É muito importante isso, gente, porque a gente tem que ficar muito atento, porque uma vez perdendo as eleições, e com essa dinheirama toda, o que o Bolsonaro vai fazer com todo esse dinheiro? Porque já tem o discurso dele, né? Que eu não vou entregar o carro com o tanque cheio. O que quer dizer isso do Bolsonaro? Né? Vai torrar a grana de onde? Né? Vai torrar essas reservas? Vai torrar o quê? Vai fazer o quê? Né? Então a gente tem que ficar muito atento a isso. Né? E também o Lula disse que ele e o Alckmin vão aí rodar o mundo, menos a Rússia, que está em guerra no momento, né? Mas a ideia é atrair investimentos. Lembrem-se que quando o Fernando Henrique elegeu esse primeiro ano, passou o primeiro ano rodando o mundo, cuja ideia é atrair investimentos. Quando o Lula entrou no governo, também passou o primeiro ano rodando o mundo, até mais que o Fernando Henrique, também cuja ideia era atrair investimentos. Então, de novo, agora que está Lula e Alckmin juntos, né, PT e PSDB juntos, vão lá de novo rodar o mundo para dizer que o Brasil é um lugar bom para os investimentos. Bom, para o grande capital, com certeza, ainda mais agora com essa reforma trabalhista que foi feita, né, e provavelmente não é prioridade do PT rever essa reforma trabalhista. Bem, além disso, teve a questão dos militares, né? Mas os militares, vou fazer um vídeo específico sobre os militares, porque essa discussão do golpismo, não golpismo, é fundamental para todos nós. Mas, para não deixar sem nenhuma fala aqui nesse vídeo, né, o próprio Lula falou, né, que naquela época que ele era presidente, os quartéis não tinham nem arroz, não funcionava o dia inteiro, né? Ele pôs comida para o quartel funcionar o dia inteiro, deu fardamento novo, novos coturnos, aviões, novos navios. Então, de qualquer maneira, ele sempre se relacionou muito bem com os militares, né? E é verdade. Nesse sentido, os militares não teriam o que reclamar, mas vivem reclamando, né? Porque o militar é assim, né? O Lula que trabalhou em prol dos militares, eles veem o Lula como inimigo, como comunista, né? Como o mal. E o Bolsonaro, que meteu bomba para explodir os próprios militares, eles veem com o herói. Tudo isso que foi, obviamente, colocado aqui é uma certa promessa, né? E promessa é dívida, ou seja, vamos ver o que será feito e como será feito. E digo mais, esse vídeo aqui, daqui 4 anos, a gente tem que pegá-lo, revê-lo e ver o que foi feito, o que não foi feito e no que deu tudo isso, tá? Mas ficamos atentos e vale a pena observar também que tudo aquilo que o Lula aponta tem a ver com o próprio projeto do partido, que ele se auto-intitula neodesenvolvimentista, né? Ou seja, é muito interessante que quando foi criado aqui o canal,
o Felipe Salluti discutiu inteirinho esse livro aqui do Cláudio Katz, né? Naquele momento, né, que o Katz escreveu, ali às vésperas do impeachment, né, e faz uma análise, né, sobre tudo isso. E tem um capítulo específico sobre o neodesenvolvimentismo que tem tudo a ver com o que o PT fez e ele vai querer retomar como se, como eu falei, como se o Brasil tivesse parado ali em 2016, na metade, e agora em 2023 será retomado, né? E, claro, vai ser retomado em bases muito piores, porque foi feita reforma trabalhista, né? Foi privatizado mais empresas, tem mais milhões de miseráveis, né? O mundo está mais digitalizado, mais robotizado, tem menos empregos nesse sentido industriais. Então, como é que vai lidar com tudo isso, né? Então, um cenário bem pior, né? Mas, para finalizar aqui, eu quero que vocês revejam aí, que muitos de vocês não estavam aqui no canal, o vídeo do Felipe Salluti, que trata disso, né? E aqueles que viram, vale a pena rever, porque 2 anos, com certeza, você já não se lembra mais do que foi tratado aqui, ok? É isso e até o próximo vídeo.